Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call aqui no My News. Quem vai conversar com a gente hoje é o Fábio Passos, da Indosuez. Fábio, bom dia. Obrigada por conversar com a gente de novo. Bom dia, Gabi. Fábio, ontem foi um dia bem complicado no exterior. A bolsa aqui no Brasil estava em alta, estava em uma boa alta, né? Mais de 2%, acabou perdendo o ganho por causa do exterior. Vamos começar falando das bolsas europeias. O que aconteceu por lá? Por que caiu tanto? Não é só aqui no Brasil que a gente sofre com o presidente falando bobagem, né? Lá fora isso também acontece. Então, o Trump veio ontem e deu um discurso em Cincinnati falando que ele ia colocar tarifas adicionais de 10% sobre 300 bilhões de exportações chinesas, o que jogou por terra todas as apostas de que você estava caminhando para um acordo entre Estados Unidos e China. O resultado dessa declaração dele foi terror e pânico. Então, você falou do mercado local, né? A bolsa estava acumulando mais de 2% de alta ontem, e depois do Trump, ela ainda fechou em alta de 0,30, mas depois do Trump caiu 2%. E hoje os mercados, tanto asiáticos quanto europeus, estão tendo o pior dia do ano. Por quê? Porque se você já tem uma economia global muito fraca, é o que vem, pelo menos, apontando todos os números em relação à produção globais, essa fala do Trump não ajuda, pelo contrário, né? Atrapalha bastante. Então, acho que está todo mundo bastante preocupado com o potencial resultado dessa tarifa adicional, que ele disse que colocaria para funcionar a partir do dia 1º de setembro. Uhum. Na Europa também teve a questão do Boris Johnson, né? Poucos dias de governo e ele já está enfraquecido. Vamos combinar que nenhum país do mundo está se dando muito bem com presidentes, né? No caso da Inglaterra é primeiro-ministro, mas o Boris Johnson acabou de entrar no lugar da Theresa May e ontem ele acabou perdendo um dos assentos que ele tinha no Congresso, e a maioria que ele tem hoje se reduziu a uma cadeira. E isso é bastante complicado porque ele chegou e colocou e afirmou que a Inglaterra ia colocar o Brexit com ou sem acordo no final de outubro. Agora, com um assento só no Congresso, ele tem um apoio bastante tênue. Eu acho que tanto setembro quanto outubro vão ser meses bastante complicados para a Inglaterra e no futuro do Brexit. Quer dizer, o mundo vai passar por chuvas e trovoadas nos próximos meses. O cenário definitivamente não está muito positivo, não. E todo esse cenário exterior complicado interfere, claro, aqui no nosso, né? Impacta. Acho que o que aconteceu ontem, o que a gente viu no comportamento do Ibovespa ontem, foi um sinal claro disso, né? Depois de um anúncio do Copom de um corte de 50 pontos, né, trazendo a taxa de juros para 6%, e um comentário bastante dovish, né, quer dizer, com o Banco Central deixando claro que ele pretende fazer novos cortes adicionais. O mercado já está apostando, tem 70% de aposta, para você ter noção, e um novo corte de 50 pontos na próxima reunião do Copom. Então o mercado está apostando numa política mais frouxa aqui no mercado local. Ontem, o começo do dia foi um começo bastante positivo, com taxa de juros futura caindo, com bolsa subindo, mas depois do Trump, todo esse otimismo acabou indo por terra. Então, a gente, por exemplo, ainda tem um cenário mais positivo para o Brasil, mas acho que o cenário internacional tende a ser um complicômetro importante para uma expectativa de retomada no mercado local. Então, quer dizer, eu acho que o impacto tende a ser bastante negativo. Outro exemplo importante
é o impacto que o Trump teve no preço do petróleo. Então, o preço do petróleo despencou, Petrobras acabou despencando ontem também, muito por conta do que o Trump falou lá fora. É importante a gente sempre tem uma mania de olhar, não, um real contra o dólar, o Brasil está indo bem. Olha, assim, o Brasil é um país pequeno perto da economia global. É importante? Claro que é importante. Para a gente, mais ainda. Mas a gente não pode esquecer que a gente está inserido num todo muito maior e mais, de certa forma, importante economicamente do que o Brasil. Então, sim, tem um impacto e eu acho que esse impacto tem sido ou pode ser bastante complicado olhando para frente. Bom, olhando para frente, então, o nosso parlamento volta na segunda-feira, né? O recesso terminou ontem, mas efetivamente eles voltam a trabalhar na segunda-feira. Expectativa de votação da reforma no segundo turno para terça-feira. Isso também já deve agradar os investidores, né? Eu acho que assim, o próprio Copom deixou claro que aposta nas reformas no seu comunicado. Então, tudo mais constante, se a gente não tiver nenhuma novidade extraordinária, o que a princípio não vai ter, a gente deve seguir com a agenda da reforma normalmente. Então, você pode ter eventuais ajustes, mas acho que a gente está seguindo dentro do esperado depois dessas férias aí do Congresso. Tá certo, Fábio. Muito obrigada pela conversa. Boa sexta-feira para você, bom fim de semana. Pra gente. Pra gente. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esquece de dar um like, se inscrever no canal. A gente se encontra de novo na segunda-feira com mais Morning Call para vocês. Tchau, tchau.